E aí galera, agora é o vídeo pro segundo dia. Vamos começar com o seguinte, tem a prova de inglês. A prova de inglês geralmente é só interpretação de texto, não cai muita coisa de gramática dificilmente. E se você é um pouco habituado com o inglês, não vai sofrer, certo? Não tem muito o que falar. Pra falar bem a verdade, é uma prova relativamente fácil. Ela talvez complique um pouco algum outro vocabulário, mas em geral não é uma prova feita para ferrar. Agora, as outras questões são interdisciplinares. Em geografia, eu apostaria em coisas relacionadas à geopolítica, porque é o que eles vêm mostrando nos últimos anos, coisas sobre o Oriente Médio, Israel, Primavera Árabe, né? Os temas que já estão batidos, mas ainda estão caindo. Bom, eles já cobraram a questão da água em São Paulo na primeira fase, né? Quem foi pego de surpresa, não seja pego de surpresa na segunda também. Não custa nada você dar uma olhada nisso e ficar seguro no assunto. Só para garantir, entendeu? Ah, eu acho assim. Eu, particularmente, não colocaria uma questão de geologia na prova de geografia. Não colocaria, mas. Eu também não vou dizer para você que não vai cair isso absolutamente. Mas não é o que mais cai no segundo dia, certo? Urbanização é uma coisa muito comum, certo? Coisas relacionadas com economia, serviços, isso é bem trivial de cair. Então, conceitos de metrópole, megalópole, etc. É bem comum isso, certo? Coisa relacionada ao campo, sabe? Uma geografia rural também é absolutamente comum. E como a prova tem um caráter interdisciplinar, coisas de geografia que são misturadas com biologia também, toda a parte de botânica e fitogeografia é fortíssimo para cair. Quanto à história, pode também fazer um intertexto de geografia e história. Por exemplo, eu não lembro se foi ano passado que apresentaram o desenvolvimento lá de uma região e fizeram um paralelo assim do contexto histórico e como que está hoje. Aí tinha ali umas coisas sobre urbanização, né, sobre economia, quais eram as coisas, quais eram os produtos, né, daquela região e tal. Isso é uma coisa importantíssima de você saber. Ah, e eu também vou dar um aviso, vou dar um alerta, que é uma coisa que pega muitos alunos que vão para a segunda fase e não estão esperando. Sabe toda aquela parte de história da arte, história da literatura que a gente vê, todas aquelas escolas literárias e tal? Eu não falei isso no outro vídeo sobre a primeira fase, mas é evidente que você está estudando as obras, você tem que conhecer, né, qual escola elas estão, quais são as principais ideias daquela escola literária. Eu saliento, para o segundo dia isso também pode cair. Uma questão de história que faz um intertexto com alguma obra literária. Por exemplo, eu também acho que foi ano retrasado que caiu uma questão assim acho que com os Lusíadas de Camões. Se não me engano foi isso. Mas enfim, se não foi ano passado, foi um pouco antes, certo? Por que eu tô falando isso? Porque é uma coisa que em geral as pessoas não esperam, né? Porque português foi no primeiro dia, mas não impede de cair alguma coisa sobre história da arte, história da literatura, disfarçada de história no segundo dia. Certo? Então você pegar uma obra e você entender em que contexto histórico ela está inserida é fundamental. Isso pode pintar no segundo dia. Não se impressione se isso cair. Agora eu vou falar da prova, das questões em química. Cara, química é uma receita de bolo nesse segundo dia da FUVEST. Seguir a tendência dos últimos anos, alguma coisa sobre radiação ou com teste de carbono 14, uma coisa desse gênero é bem possível cair, bem possível mesmo. Questão de química com continha é absolutamente certeza. Então, assim, estequiometria, dá uma revisada lá, porque isso com certeza vai ser útil. Reações ácido-base, entendeu? Assim, cálculo de mols e concentrações, certo? Tudo essa parte de fazer continha mesmo, bem de fazer continha, isso é certeza que vai cair isso, não tenha dúvida. Inclusive, quando eu passei na FUVEST,
Eu fiz cagada com isso. Eu errei conta até não querer mais essas continhas. Eu não sou muito fã de ficar fazendo continha besta, porque eu sempre cometo cagada, né? E eu errei. Eu não fui despreparado. Eu sabia resolver as questões, mas eu errei nas continhas mesmo. Então não cometam o mesmo erro que eu, cara. Tenham atenção nisso. E já tô alertando vocês. Isso vai cair. Isso não tenha dúvida. Não é, eu sou a mãe de Ná, eu tô prevendo que vai cair. Não, cara, é porque uma questão de química com continha vai ter. Olha, pode cair gás também. Gás é um assunto legal porque também faz intertexto com física. Então, o gás também é coisa legal, dar uma revisada em gases. E química orgânica. Olha, química orgânica é uma parte rica da química, assim, quase todo vestibular cobrar. Dificilmente você vê uma prova de vestibular sem questões de orgânica. E eu creio também que é forte, acho muito difícil não pintar nada de orgânico na segunda fase. Às vezes até pinta alguma molécula orgânica ali e tal, e a questão não necessariamente te cobra conhecimentos de química orgânica, mas que vai cair alguma coisa que tem, seja lá o que for a ver com orgânica, é quase certeza. Isso é muito comum, é muito, muito, muito comum. Prova de física. Bom, evidente, a FUVEST nivela um pouco as provas. Vão ter questões fáceis também na segunda fase. A maior parte vai ser difícil, mas também vão ter questões fáceis. E normalmente tem alguma questão fácil de física. Normalmente alguma questão de mecânica que pega ali bem o começo do que você estudou. É comum. No ano passado mesmo teve, assim, leitura de gráfico, falando de velocidade média e tal. Pô, pode cair isso sim, cara. Então aí eu falo pra você, não despreza, volta ali, dá uma estudada naqueles conceitos iniciais, toda aquela parte de cinemática e tal. Não acha que aquilo ali é muito fácil pra cair. Não, não é não, cara. Aquela parte pode pintar. Assim como pintou na prova do ano passado, questões fáceis sobre isso, pode pintar de novo. Ok? Bom, além disso, eu já falei de gases, que é um negócio legal que pode pintar. A ótica ondulatória e tal, talvez alguma questão de ótica ou ondulatória fazendo um intertexto com química possível, né? Alguma coisa de levógeno, destrógeno pode ser, mas não, eu diria assim, não, com certeza não é a prioridade deles colocarem isso. Elétrica, com certeza vão ter questões no terceiro dia, então no segundo dia, se cair alguma coisa de eletricidade, não vai ser uma coisa muito difícil, certo? Vai ser uma coisa geralmente que com conhecimento padrão de ensino médio dá para resolver, sem precisar de um estudo específico em cima. Eu diria que física não tem muito o que dizer isso. Sim, tendo uma visão geral, não acho que a prova de física vai te assim, desafiar absolutamente. Não. Eu acho que é, sinceramente, até tranquila a prova de física. Já matemática, vou dar aqui um alerta. Estuda análise combinatória, estuda probabilidade, estuda noções de estatística, estuda logaritmo. Nos últimos anos caíram questões de logaritmos, certo? Porque provavelmente no terceiro dia eles não colocam, então vão colocar no segundo. Probabilidade, análise combinatória é bem comum cair também. Às vezes até fazendo intertexto com biologia, tem um lance da genética. Ano passado caiu uma questão de genética ali. Obviamente você tinha que fazer alguns cálculos matemáticos ali. Questão padrão, perfeita, uma questão fácil, mas uma questão boa. Eu diria também para você estudar a porcentagem. Parece idiotice, né? Se você já domina, beleza, mas para quem ainda não domina, quem ainda erra exercício de porcentagem, estuda porcentagem. É bem possível que caia alguma coisa, certo? Biologia. Tudo que tem a ver com ecologia você estuda, cara. Porque ecologia é rico, dá para você misturar com vários assuntos. Então ecologia é importante, estuda ecologia. Além disso, botânica eu já tinha salientado quanto a geografia. Estuda botânica. Botânica é importante. Fora isso, eu creio que noções básicas lá de bioquímica que a gente vê, sabe? Proteínas, açúcares, síntese proteica, toda aquela parte de biologia celular também, mitose, meiose, digamos assim, aquela parte mais microscópica da biologia, certo?
é um assunto legal, é um assunto impossível de cair, ainda mais quando faz intertexto com outras áreas. Eu diria também, para vocês não se impressionarem de cair alguma coisa de biotecnologia, porque eu vi os últimos anos alguns vestibulares aí colocando algumas questões de biologia que tinha a ver. Eu vi a Federal de Uberlândia fazer isso, eu vi a Unesp fazer isso, eu vi a PUC São Paulo fazer isso. Então não me impressionaria de ver a FUVEST fazer isso numa questão escrita. Então talvez alguma noção básica, sabe? Plasmídio bacteriano ou mesmo melhoramento genético, perguntar o que é isso, do que se trata, certo? Ou até noções rudimentares de biotecnologia, né? O fato da gente usar os animais para obter produtos a todo momento, fermentação, por exemplo, é comum. Aí eu ia salientar isso, né? Também não lembro em qual ano, houve ali uma questão falando de fermentação e tal, fez um intertexto com química, uma questão clássica, mas perfeita, onde você tinha que escrever a reação ali, aí depois dava alguns números e mandava você fazer uma continha, então também é um assunto rico para você estudar, certo? Olha, eu agora vou, antes de terminar o vídeo, só vou dar uma reforçada em algumas coisas que eu acho, assim, fundamentais de você estudar. Ecologia, estuda. Na parte de geografia, estuda tudo que tem a ver com planta e estuda geopolítica, certo? Na parte de física, estuda aquele começo de mecânica, estuda cinemática, lei de Newton, estuda aquilo. Parte de química, estuda toda aquela parte de continha, toda aquela parte de soluções, e ácidos e base, estequiometria e gases, toda aquela parte que tem continha de fazer. Tudo que você vai cair. Em matemática, estuda probabilidade, estuda noções de estatística, análise combinatória, porcentagem e logaritmo. E também orgânica. Espero que as ideias estejam fixadas. Passei assim, eu tô tentando passar a minha experiência, porque realmente, quando eu fui fazer a segunda fase, gente, eu pensei em tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu pensei, eu olhei as provas dos últimos anos, eu vi essas tendências, eu reparei que certas coisas estavam caindo bastante. Eu já tinha feito a segunda fase antes, eu fiz em 2011, 2012. Eu fiz a segunda fase, certo? Então, eu realmente percebi, existem esses padrões, isso não é viagem. Acho que vale a pena. Eu não estou falando limite a estudar o que eu tô descrevendo aqui, mas eu garanto que daquilo que eu estou falando para vocês, pelo menos 70% da prova vai sair. Entendeu? Eles costumam mesmo colocar essas coisas, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Muito sucesso aí para quem vai fazer a prova. Falou e até mais.